Foi dito aqui agora há pouco, e não é exatamente o tema de que vou falar, mas vou chegar nisso, mas eu acho importante fazer esse retrospecto. Nós dizemos que hoje nós temos muitos jovens advogados e advogadas, temos mulheres advogadas que não havia no passado, poucas. Mas por quê? Porque de uns 15 anos para cá, a advocacia criminal passou a chamar a atenção, passou a ser chamativa, convidativa. Ou em português, passou a dar dinheiro. Né? Esse negócio de convidativa é mais para... Né? Não, mas em comparação com o que era. Mas por quê? Porque desde o mensalão para cá, e eu vou fazer um retrospecto, porque é importante onde a gente vai chegar. De 15 anos para cá, desde o mensalão para cá, começou a aparecer muito na imprensa nacional esses casos de direito penal, em especial o direito penal econômico. E aí todo mundo via ali político e empresário. Mensalão, depois Petrolão, depois Lava Jato, imprensa todo dia, Jornal Nacional todo dia, empresários milionários, cifras bilionárias, desvios bilionários. Aí todo mundo, isso aqui dá muito mais dinheiro, eu vou mexer com isso aqui. E mais, em paralelo a isso, o direito penal, que normalmente era para pobre, e os pobres não conseguiam ir ao Congresso Nacional pedir para mudar a lei, o direito penal começou a mirar nos ricos, nos políticos e nos empresários. E aí, de 15 anos para cá, eles começaram a falar, é ruim demais responder processo penal. Eu lembro quando eu respondia processo civil, execução, indenização. E aí a gente sempre aprimorava o Código de Processo Civil lá no Congresso, quando os meus advogados diziam para mim, olha, vai lá mexer na lei tal, porque está muito ruim para os nossos contratos. Ou banco, vai lá, muda a lei, porque está ruim você pedir a busca e apreensão do seu bem alienado fiduciariamente. Ia lá e mudava a lei no dia seguinte. Porque quem mandava no Congresso eram os ricos, os bancos em especial, as instituições financeiras. É quando esses mesmos empresários começaram a precisar do Código Penal e do Código de Processo Penal, e os políticos, eles começaram a bater de volta lá no Congresso e dizer, Congresso, esse Código de Processo Civil que vocês fazem todo dia para nós, ele é muito bom mesmo, obrigado. Mas agora eu estou usando um tal de Código de Processo Penal aí que eu nem sabia que existia, e ele é ruim, né? É ruim demais. Não, vamos melhorar ele. Por quê? Porque agora eu estou precisando. Não, tem um monte de projetos engavetados aqui, de anos. O Luiz Flávio Gomes mesmo tem vários projetos que ele fez e a gente nunca aprovou. O Luiz Flávio Gomes, grandes projetos e várias das leis que foram aprovadas que alteraram o Código de Processo Penal hoje, o CPP que a gente tem hoje, muito veio do Luiz Flávio Gomes. Essa geração mais nova talvez nem saiba quem é. Foi o primeiro cara que deu cursinho online, que inventou essas aulas online, que foi um garantista nato assumidamente, foi o Luiz Flávio Gomes. Foi para usar a rede social para falar de garantismo. Então a gente deve muito isso a ele, tá? Então, várias leis foram então desengavetadas no Congresso Nacional e foram aprovadas. Então, nos últimos 15 anos, todo mundo começou a ver o direito penal como algo rentável, o direito penal começou a ser aplicado em empresários e ricos, e o Código de Processo Penal foi atualizado, tornando ele mais ou menos compatível com a Constituição, coisa que antes ele era assim, absolutamente incompatível. Hoje ele é mais ou menos compatível. Por quê? Porque os ricos começaram a ir lá no Congresso e pedindo para aprovar as leis. Por isso que a gente tem um Código de Processo Penal hoje aceitável. Sabe, essa lei que fala de cautelar e diversa da prisão, essa lei que fala requisitos para prisão preventiva, o júri, absolução sumária, impronúncia. Você acha que veio de graça? Não, gente, é porque começaram a pegar rico. O rico foi lá no Congresso para aprovar. Isso é para vocês entenderem o porquê das coisas. E hoje nós temos uma advocacia jovem querendo seguir a profissão, por isso eu fico muito feliz. Mas é importante a gente entender o histórico. E agora eu entro no nosso tema, numa advocacia de enfrentamento. Então, quando vocês começam a advogar numa advocacia em que você vai ter, de um lado, o Ministério Público e a polícia, investigando poderosos, que é uma nata, gente, assim, é o mínimo do mínimo, são 3%, 4% do processo criminal do Brasil. Mas você vai ter também, do outro lado, forças políticas. Você vai ter, do outro lado, o Ministério Público, que vai ter uma força política empurrando, polícia, que na verdade a polícia, ela é do executivo, a polícia não é isenta, ela não é imparcial, a polícia tem dono, a polícia é do governo estadual. Polícia Civil de qualquer estado, ela pertence ao governador do estado. Qualquer polícia civil. Ah, eu não sou. Tá bom, você é exceção, amigo, mas o resto da sua corporação é. E a polícia militar? Igualmente. Polícia Federal pertence ao presidente da República? Não. Porque aí é mais diluído, é mais distante.
Mas não tenho dúvida de que segue ali o Ministério da Justiça, segue uma orientação. Mas igual o governador do estado manda nas polícias militares estaduais e nas polícias civis, não é só de Goiás, não, é do Brasil inteiro. Isso é. Tá? Então a gente tem que entender isso. Então, quando você começa a mexer com político e empresário, você vai mexer com força política, ou te ajudando ou te atrapalhando. E aí a advocacia é quem vai dar também, assim como para o vulnerável, para o pobre que foi preso, para o negro, para o jovem negro, para a mulher que é presa, que não tem acesso à delegacia. Se uma jovem mulher negra chega na delegacia, ninguém ouve ela. Estatisticamente, jovem, mulher e negra. Ninguém a ouve. Se for transgênero, então, nem entra. Porque é como funciona o sistema hoje. E a gente tem que lutar contra isso. Mas em contrapartida, se você vai cuidar de um político ou de um empresário, tenha certeza, você também vai sofrer uma contraforça política. Por quê? De novo, as polícias civil e militar são do governador do estado. Então, aquele seu cliente, se estiver do outro lado, você vai brigar contra o sistema. E aí, como é que você faz isso? Como o Bariato acabou de dizer. Cara, não queira bater boca. O Douglas falou, você vai bater boca com um delegado, com um promotor, com um juiz. Você já ganhou alguma coisa no grito? Na minha casa eu não consigo, meus filhinhos de 4 e 3 anos. Vou conseguir com o delegado e promotor? Cara, peticiona. Tá errado? Excelência, quero conseguir na ata. Consiga em ata e vai para o judiciário. Vai para o TJ, vai para o STJ, vai para o Supremo. O delegado não quer fazer? Peticiona. O Bariato deu o caminho. Se os autos estão na delegacia, não fala com o delegado não, faz de bobo, vai ali no escrivão, recebe para mim, bate um carimbo de recebido na sua cópia, vai embora para casa, nem mostra para o delegado que você protocolou. Você tem a prova de que você fez a petição. Agora, se é Projude, mexe a petição no Projude e fica lá. Se ele não te atender, depois você faz habeas corpus, mandado de segurança, apela, faz o que for, mas não vai discutir. Agora, você tem que enfrentar. Várias vezes, e é verdade que a gente deve ter isso reconhecido, você não vai comprar uma briga em nome próprio. Você ainda vai advogar mais 40 anos. Vai arrumar briga, bater na mesa, bater boca com um desembargador? Não vai. Você sabe que você fica manchado ali pelos próximos 10 anos. Enquanto aquele desembargador estiver ali, ele e os colegas dele vão te olhar torto. É onde você aciona a OAB, a Abracrim, para fazerem esse questionamento institucionalmente. Você informa o ocorrido e provoca a OAB, provoca a Abracrim, para que eles tomem as medidas como instituição, para você também não ficar como o dono da briga, o dono da bronca. Vai levar um desembargador na corregedoria, você fica marcado para sempre. Você não vai fazer isso também. Agora, você não vai deixar com que passem por cima do seu cliente, passem por cima das prerrogativas da advocacia. As prerrogativas não são do advogado, são da sociedade. E você tem que exigir, então, mas para eu exigir eu tenho que saber quais são. Você sabe quais são? Vocês mais novos já se deram ao trabalho de ler o artigo 7º do Estatuto com a redação nova? O Estatuto que vocês estudaram, acredito, quando fizeram o exame de ordem, já mudou. Há outras prerrogativas que estão lá no artigo 7º, que vários de vocês talvez nem saibam. Dá uma lida. Quando você for pedir a um delegado, a um promotor, a um juiz, algum direito, use, olha, excelência, com licença, posso usar a palavra? Posso. Olha, com base no artigo tal, do artigo 7 da Lei 8.906, do Estatuto do OAB, gostaria de exercer tal direito. Consigna. Ou está gravando ou em ata. Não, não vou, por isso. Não tem problema, mas está consignado. Mas você tem que saber o fundamento. Só dizer que é porque você quer, dificilmente você vai conseguir o seu direito. Bom, e aí, ainda me encaminhando sobre o que é o enfrentamento é ter coragem. A advocacia criminal é o advogado que luta contra a força do Estado. É a força do Estado ilimitada, e quem é que vai tentar se anteparar a essa força ilimitada do Estado? O advogado criminal. Por isso é que nós temos tantas prerrogativas para tentar minimizar essa disparidade. Por que se exige por que tem um devido processo legal previsto na Constituição? Porque o Estado tem força ilimitada. Então, para tentar equilibrar essa diferença de forças, é que você tem o ônus probatório da acusação, você tem o direito a produzir prova, não pode utilizar provas ilícitas, direito a recurso. É uma forma de equilibrar essa disparidade, porque nós não somos o Estado. E aí você entra na investigação defensiva. Na verdade, nós estamos no embrião da advocacia defensiva. A gente consegue pedir busca e apreensão?
A gente consegue pedir interceptação? Não consegue. É difícil. E dependendo do que você fizer, corre o risco do seu cliente ou você tomar uma prisão preventiva, dizendo que você está atrapalhando a investigação. Ah, você vai falar com a testemunha? Mas vem cá, você está influenciando a testemunha, é preventivo, o advogado ainda vai de quebra. Então veja como ainda estamos criando esse ambiente. Eu morro de medo quando falo você tem que fazer uma investigação defensiva. Cara, eu estou imaginando eu ligando para a testemunha para saber o que ela sabe, e falar, você está influenciando a testemunha, vai tomar uma preventiva. Então é muito perigoso, tá? Vou lá fazer perícia no local, leva um perito lá para fazer uma perícia no local. Você está influenciando, está atrapalhando a prova, está influenciando no corpo de delito. Então é muito perigoso isso também, tá? Então, mas nem por isso você não pode exercer a advocacia com esse medo. O juiz não deu o que eu pedi, vou embora para casa. Não, amigo. Eu vou dar um dado para vocês que eu costumo falar para alguns clientes e alguns amigos. A gente vê algumas vitórias de colegas no Supremo Tribunal Federal. Vários amigos ganham as coisas no Supremo Tribunal Federal. Aí todo mundo diz que ele ali é bom demais. Tá vendo? Ganha tudo lá no Supremo. Lindo. Tudo bem, os casos de ação penal originária que já começam lá é uma coisa. Esquece essa. Estou dizendo quando ele chega lá em habeas corpus, recurso, ganha tudo no Supremo. Nossa, ele é bom demais. É ótimo. Só que pensa o seguinte, para ele ter chegado no Supremo, ele perdeu no STJ, ele perdeu no TJ, no TRF e perdeu na primeira instância. E deve ter perdido um delegado. É um cara que perdeu 4 vezes e ganhou no Supremo. Aí você, esse cara é bom demais. Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Ou seja, então você tem que imaginar o seguinte, o sujeito que chegou ao Supremo e ganhou é um sujeito que foi resiliente, corajoso e não aceitou a derrota. E é isso que eu tenho que deixar de mensagem para vocês. Agora, para eu chegar, eu, ou o colega, ou vocês todos, chegarem ao Supremo e ganharem, ou chegarem ao STJ, ou ao TRF, ao TJ, ou mesmo ao juiz, contra um ato de delegado, para você saber o que fazer, como fazer, você tem que ter coragem, mas mais, tem que saber o que fazer. Como? Estudando. Aí não tem jeito. Você tem que ter conteúdo. Depois você vai usar a coragem, a ousadia, formatar num processo penal ou num processo civil, mas o conteúdo você tem que saber. Como? Estudando. Vindo segunda-feira de tarde no evento da Abracrim. É isso aí. Senão, como é que você vai saber o que fazer? Esse sujeito que ganhou no Supremo e perdeu 4 vezes, pode ter certeza, ele deve ter pensado 1 milhão de vezes em desistir. Não vou fazer não, mas já perdi. Perdi de novo. Eu devo estar errado. Não é possível. Aquilo que eu estudei não está certo. Ou ele tem tanta certeza do que ele aprendeu, ou ele acredita tanto no direito do cliente dele, ou no direito à Constituição, que ele falou, eu vou até o final. Porque em algum momento eu vou ter o direito reconhecido. E tem. Quando o Supremo diz que ele está certo, os outros que falaram que ele estava errado, estavam certos ou estavam errados? Estavam errados. Certo, estava ele. Tá, tem vezes que a gente perde em todo lugar, até no Supremo, tá? Mas acontece. A gente continua certo, eles ficam entenderam. Então vejam só, o que a gente tem que ter é exatamente isso, essa força de vontade de não desistir. Quantas vezes nós cuidamos, a gente trabalha em vários processos juntos, a gente cuida de um processo desde o inquérito, aí vira ação penal, o sujeito é condenado. Quantas vezes o cliente procura a gente querendo trocar de advogado? Porque foi condenado em primeira instância. Porque a primeira condenação, a condenação em primeira instância é a que mais assusta. Porque até então ele estava inocente. Condenou, a partir dali ele está condenado. Ali já muda a chave, o mundo cai na cabeça dele. E aí ele debita isso na conta de quem? Do advogado, não tenho dúvida. Se você ganha, é porque ele era inocente mesmo, né? Você só levou a verdade ali para o juiz. Se perde, você é ruim demais. Entendeu? Então, várias vezes ele quer trocar de advogado. Você tem que saber suportar isso também. Seja para o cliente entender que faz parte, seja porque, se ele quiser trocar, vai trocar, paciência. Faz parte do jogo. Às vezes ele não confia, não se sente seguro. E aí eu faço muita comparação com o médico. Às vezes a gente troca de médico, às vezes a gente pede uma segunda opinião. Isso acontece. Tá? Mas o que você não pode é desistir. Não acreditar naquilo que você estudou e acreditou. Não é porque um delegado, ou um promotor, ou um juiz, ou um desembargador, ou um ministro escreveu alguma coisa que está certo.
Acreditem no que você acredita. Essa história de temor reverencial pelo cargo não existe. O perfeito já morreu há mais de 2000 anos. Jesus Cristo foi um só. Ele era o perfeito. Dali para frente, todo mundo é mortal. Todo mundo erra. Eu, Rodrigo, todos temos paixão, todos temos interesse, todos erramos. E o juiz erra. Então, por mais que seja um ministro, um desembargador, um juiz, promotor, ele diz alguma coisa, não concorda, não tem problema. Consigna e vai recorrer. Agora, como recorrer, como questionar? Aí entra o estudo. E aí fica eu sempre, quando posso falar em público, eu faço esse alerta. Estude, e aqui para criminalistas, olha o que eu vou falar. Estudem processo civil. Vocês têm que saber muito processo civil, mas muito. Vocês têm que saber tanto processo civil quanto processo penal. Pra vocês terem uma ideia, eu já fiz 2 pós em processo civil e continuo estudando. Porque cada dia eu vejo que eu não sei nada. Porque o pessoal do processo civil inventa os negócios só para ferrar com a gente. O Tribunal Superior, então, inventa cada instituto que eu nunca vi de onde que eles tiram para não conhecer de recurso, não admitir, prejudicou. E aí eles estão aplicando isso tudo no processo penal. Então você tem que acompanhar o Código de Processo Civil e a jurisprudência dos tribunais na matéria de processo civil, porque eles vão usar lá no processo penal. E se você não sabe, te atropelam. Eles não avisam antes, não. Então você tem que saber processo penal, que é a base, e tem que saber processo civil para você saber atuar onde? Nos tribunais superiores. Ah, eu só vou atuar aqui na primeira instância ou na segunda. Tudo bem, opção. Mas se você vai atuar em tribunais superiores, você tem que saber processo civil, e muito. Lá no STJ e no Supremo, 70% do que eu faço, dos processos criminais, tá? É processo civil. A matéria de fundo é direito penal. Dosagem da pena, cometeu ou não cometeu crime, dosagem, dolo, não tem prova, limite de prova razoável para condenação, isso é penal, ok. Mas o formato, para você não deixar transitar em julgado, recorrer, para onde você recorre, quais os recursos, processo civil, tá? Então, essas pessoas que ganham no Supremo, sobre as quais falamos agora há pouco, pode ter certeza, elas usaram muito mais processo civil do que processo penal para chegar lá. A matéria de fundo é penal, mas daí para frente, processo civil. Eu contei um caso ontem, nós fizemos um evento, ontem, que a Bastira fez um evento de teoria do crime, mas em resumo, eu contei lá um caso concreto que eu ganhei em um mês, tranquei um inquérito. Cara, isso a gente faz, todo mundo aqui faz, mostra que o fato é atípico, tal, faz um habeas corpus, contrata o delegado e tranca. Isso foi manha. Demorou 4 anos para eu conseguir confirmar essa decisão. 4 anos. Eu tranquei em um mês. Foram mais 4, o MP recorrendo, com um monte de recursos que você imaginar para tentar reverter essa decisão, TJ, STJ e Supremo, e dentro de cada tribunal, um monte de recurso horizontal tentando reverter a decisão. Isso tudo era o quê? Processo civil. Tá? Então, para vocês entenderem, para eu segurar essa decisão, que eu consegui rapidinho, foram 4 anos de briga monumental, processo civil, nos tribunais superiores. Então, só para vocês entenderem, é importante a gente estudar e não desistir. A advocacia é isso, é você ter coragem, você acreditar no que você faz e não ter medo de imprensa, rede social, cara feia de juiz, promotor, delegado. É o seu papel. Não esperem, não vou te tratar bem porque você é bonitinho, porque você está bem vestido ou não, porque você está num carro legal ou não, porque você... Não, esquece. Seu papel é advogado. Faça por petição, fale o básico, fale educadamente, não queira mostrar que você é mais inteligente que o delegado, que o promotor, não vai fazer a mínima diferença, até porque você nunca vai conseguir se impor. Diga respeitosamente, haja respeitosamente, faça petições respeitosas, evite adjetivo, evite advérbio, evite criticar, que é bobagem. Por que você vai falar xingar um promotor, xingar o juiz? Bobagem. Escreva, olha, acho que violou o artigo tal, não é assim, a interpretação correta não é essa. Ponto final. Pede provimento e sobe. Nisso você vai se firmando como alguém que é o quê? Leal, ético, sério e vai embora. Isso demora para construir. Então, é o que eu deixo aqui de mensagem. A advocacia é combativa? É. Tem que ter medo de juiz, promotor e delegado? Não. Você tem que insistir na sua tese, onde você estiver, tá? Como? Estudando. Tá? Estar aqui, fazendo esse networking com colegas, é importantíssimo.
cada vez que você conversa com um colega, você pega uma novidade, uma experiência. Quantas vezes, ligo, Rodrigo, você viu tal caso que a gente estava aí? Cara, você viu a decisão, o que o parecer do promotor? Eu vi, cara, mas eu já vi um caso da juíza, um outro caso assim, se assado, que ela decidiu assim, ó. Opa, então vamos fazer uma petição nesse caso? Vamos. Quer dizer, cada um vai dando uma experiência de um caso que viveu e você vai formatando o próximo passo. Então, quanto mais você tiver colegas, melhor para você e melhor para a sua advocacia. E aqui, já me encaminhando para o final, eu queria fazer duas menções. Uma, Douglas, quem foi? Douglas, você? Não, foi o Rogério, que falou que os colegas tributaristas falam para ele, Rogério, posso fazer um júri com você? Não foi ele que contou? Rogério, deixa eu fazer um júri com você. Vários colegas são de outras áreas, querem fazer júri, porque é o momento em que o advogado realmente criminalista aparece, que é o júri, né? Então, todos falam, posso fazer um júri com você? Dá vontade de devolver e falar assim, você deixa eu fazer uma discussão tributária com você, a gente racha os honorários? Você faz um júri comigo, a gente racha o honorário do que você ganhar do próximo crédito tributário que você ganhar, porque quem ganha dinheiro é o tributarista, né? A fama fica com a gente, o dinheiro fica com os tributaristas. Mas por que isso? Porque, historicamente, os criminalistas sempre conseguiram chegar aos tribunais com habeas corpus. Então, a gente sempre sustentou nos tribunais com habeas corpus, todo dia. Então, todo dia, quem me dera, né? Mas entenderam, né? Os criminalistas. Então, para um criminalista, ninguém tem muito medo de ir para um tribunal, para o STJ, para um Supremo, para um TJ, porque você sempre vai lá e sustenta. O civilista, que pode ter ficado milionário, às vezes ele foi ao STJ sustentar num recurso especial uma vez na vida. Ele é o bilionário, mas quem vai lá no STJ todo dia é a gente. Então eles veem o meio advocacia criminal como um negócio, nossa, deve ser legal demais ser criminalista, né, famoso. A gente fala, eu troco um pouquinho da minha fama pela sua grana. Então a gente pode dividir isso. Mas então, só para vocês entenderem, a advocacia criminal é isso. A advocacia que ela tem coragem e tem que fazer aquilo em que ela sempre acredita. Tá? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos todos aqui. E parabéns a vocês que estão aqui numa segunda-feira à tarde, aprendendo e compartilhando experiência. E viva a advocacia criminal no nosso estado.